O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, e um dos aspectos mais controversos e complexos do jogo é a regra do impedimento. Embora todos que acompanhem futebol já tenham ouvido falar do impedimento, poucos conhecem a verdadeira história por trás dessa regra, que evoluiu ao longo do tempo. Neste post, vamos explorar a origem do impedimento, como ele mudou ao longo dos anos e como influencia o futebol moderno. A origem do impedimento. A regra do impedimento tem suas raízes no século XIX, quando o futebol moderno começou a ser formalizado na Inglaterra. No início, o esporte era bem diferente do que conhecemos hoje. Era uma mistura de várias formas de futebol, praticadas em escolas e universidades inglesas. Uma das primeiras tentativas de padronizar o jogo veio em 1863. Quando a Football Association, FAM, foi fundada, o que levou à criação das primeiras regras. Nessa época, a regra do impedimento era bastante simples e rígida. Ela se assemelhava mais ao rugby. Qualquer jogador que estivesse à frente da bola no momento do passe era considerado em posição de impedimento. Essa versão inicial da regra visava impedir que os atacantes roubassem metros no campo adversário, forçando os jogadores a manter uma linha mais recuada em campo. Evolução da regra no século XIX. Com o passar do tempo, o futebol evoluiu e a regra do impedimento começou a ser relaxada. Na década de 1860, os clubes começaram a adotar regras menos rígidas, permitindo que um jogador estivesse em posição de impedimento apenas se estivesse à frente da bola e de 3 ou mais adversários. Essa mudança favoreceu o jogo ofensivo, permitindo que os atacantes se aproximassem mais da linha defensiva. Essa nova versão foi fundamental para o crescimento do esporte, pois tornou o futebol mais dinâmico e emocionante, incentivando a criação de jogadas ofensivas e abrindo espaço para novos esquemas táticos. A grande mudança de 1925. A grande revolução na regra do impedimento veio em 1925, quando a Football Association introduziu uma nova versão, alterando o número de jogadores necessários para que alguém fosse considerado impedido de 3 para 2. Isso significava que, a partir de então, bastava que 2 defensores estivessem entre o atacante e o gol, ao invés de 3. Essa mudança aumentou drasticamente o número de gols marcados, pois tornou mais difícil para as defesas atuarem de forma compacta. Entre 1924 e 1925, após a mudança da regra, o número de gols nas ligas inglesas aumentou em cerca de 36%. Com o tempo, essa nova configuração de impedimento foi adotada por outras ligas e competições ao redor do mundo. O impedimento moderno. A regra do impedimento continuou a evoluir ao longo do século XX. Em 1990, a FIFA introduziu uma mudança que transformou o entendimento do impedimento. A nova regra dizia que o jogador só estaria em posição de impedimento se estivesse à frente do penúltimo defensor no momento do passe. Isso significa que, se os jogadores estiverem em linha com o penúltimo defensor, não estariam impedidos. Esse ajuste, embora sutil, favoreceu ainda mais os ataques e dificultou o trabalho das defesas. Além disso, ao longo dos anos, a interpretação do que constitui influência no jogo enquanto se está em posição de impedimento também mudou. Atualmente, a regra considera que um jogador está em impedimento somente se ele influenciar a jogada, seja participando ativamente dela ou impedindo a ação de um defensor. O impacto do VAR nos últimos anos. O Video Assistant Referee, VAR, trouxe mais tecnologia e precisão para o futebol, especialmente em decisões de impedimento. O VAR permite que os árbitros revisem situações de impedimento milimétricas, utilizando câmeras e softwares avançados. Embora o VAR tenha ajudado a reduzir erros, ele também gerou polêmicas, pois algumas decisões são extremamente precisas e controversas, com milímetros separando a posição legal do impedimento. Conclusão. A regra do impedimento tem sido um dos principais elementos de controle e equilíbrio no futebol.
prevenindo que o jogo se torne um corre-corre desorganizado, ao mesmo tempo em que desafia os times a desenvolverem táticas mais sofisticadas. A evolução do impedimento reflete a busca constante do futebol por equilíbrio entre ataque e defesa, proporcionando emoção e imprevisibilidade ao esporte. Ao longo dos anos, a regra continuará a ser debatida, revisada e adaptada conforme o futebol evolui. Se você quiser entender melhor como essa regra funciona em tempo real, acompanhe qualquer partida profissional e fique de olho nos movimentos dos atacantes e defensores. A linha do impedimento é um dos detalhes mais estratégicos do jogo. Para continuarmos trazendo mais momentos da história do futebol, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima!